Bom dia aos nobres sócios do Clube Militar Estadual da Paraíba, senhores e senhoras, oficiais e praças militares estaduais. Gostaria de pedir a atenção de todos os senhores e senhoras para tratar de alguns assuntos que são de profunda importância para todos nós. É de grande valor para a nossa categoria, principalmente dos inativos, quanto também para as pensionistas. A temática de hoje é a questão dos precatórios. Tenho recebido muitas ligações, recebido também muitas mensagens dos companheiros que estão sem entender nada com relação aos boatos que circundam aí nas redes sociais. Então, vamos começar a tentar diluir essas dúvidas, tá certo? Vamos lá. Eu, como disse a vocês, tenho recebido inúmeras ligações dos companheiros, querendo saber se tem direito aos precatórios e RPVs que estão sendo anunciados aí nas redes sociais. Bem, as agremiações, Caixa Beneficente e clubes oficiais adentraram com algumas ações contra o governo do estado e contra a PBPrev, quanto aos congelamentos que sofreram a nossa habilitação. Todos sabem disso. Temos duas ações com relação a isso, mas que envolve valores realmente muito baixos. Este congelamento se deu no período do governo de Cássio Cunha Lima. Quero adiantar a todos vocês, porém, que ambas as agremiações anunciaram que apenas os sócios das entidades seriam contemplados com os resultados das ações e que as mesmas impetraram as ações representando apenas os seus sócios. Devido a isso, somente os sócios das agremiações que no período em que foi impetrada a ação teriam direito a receber, desde que ainda sejam sócios das referidas entidades. Bem, todavia, foram anunciadas por diversas vezes as datas para o recebimento do direito de ambas as ações, mas infelizmente o que se escuta nos grupos do WhatsApp são incontáveis murmurações da grande maioria que nada receberam até o momento. A mesma coisa está agora acontecendo com relação ao que foi dito por incontáveis vezes por Dr. Márcio, advogado da ação, e pelos presidentes das referidas agremiações, quanto aos precatórios da famigerada Bolsa Desempenho. Veja só, o tenente-coronel Gomes, porta-voz do Clube dos Oficiais, por incontáveis vezes afirmou que o Clube Militar, sob minha gestão, teria prejudicado os companheiros por termos entrado como parte do processo, com mais de 600 sócios exequentes da ação, que assim como eu, não queríamos enterrar a ação denominada Bolsa Desempenho. Após a decisão do excelentíssimo senhor desembargador Leandro dos Santos, que entendeu que com a normatização do governador em março do ano de 2020, da gratificação do Prolabore Faciende, não incorreria mais na obrigação de repassar o mesmo valor aos inativos. E como nós não aceitamos a decisão do ilustre doutor Leandro dos Santos, isto porque entendemos que a Bolsa de Desempenho não foi regularizada, ou seja, não foi regulamentada. Primeiro porque o excelentíssimo desembargador não é técnico perito em avaliar, ou seja, ele não tem propriedade, prerrogativa para avaliar as normativas reguladoras da Bolsa de Desempenho. Isso aí cabe ao Tribunal de Contas do Estado, tá certo? Como tem feito e tem rejeitado por 2 ou foi 3 vezes essa questão. Segundo, porque a MP 271, como vocês sabem, que se tornou lei denominada Tróclio Júnior, a estendeu a inativos deficientes e a pensionistas que tiveram seus esposos abatidos em serviço, sabendo que os mesmos não são avaliados, que é um critério, que vocês sabem disso, critério que configura princípio fundamental para o recebimento da mesma, segundo o que determina a lei. Terceiro, porque o entendimento de todos os tribunais a que foi submetidas as argumentações de defesa da extensão da mesma aos inativos era de que a criação da referida gratificação foi uma forma forjada pelo ex-governador Ricardo Coutinho de dar aumento aos inativos em detrimento do prejuízo dos rendimentos inativos.
que, por conseguinte determinação da nossa Constituição, estavam amparados na isonomia salarial, não atingidos pela emenda constitucional número 41 de 2003 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo, meus irmãos, os inativos não estariam recebendo a Bolsa de Desempenho, mas as perdas salariais a que eles fazem jus, que foram cruelmente castigados com esse ato administrativo que configura, em meu entendimento, como crime administrativo e cujos efeitos foram devastadores para os inativos, que para continuarem a sobreviver adentraram a uma escalada de busca aos consignados, o que ainda piorou por demasia as situações financeiras destes nossos companheiros, que além de perceberem com uma perda de mais de 220% de seus rendimentos em relação ao salário mínimo, ou seja, tiveram uma perda de mais de 40% do pessoal da ativa, estão sofrendo as mais terríveis e nefastas consequências por ocasião destas ações cruéis e desumanas dessas gestões, e isto é algo reprovável. Todavia, meus queridos, entramos como parte detentora dos bens materiais, ou seja, terceiros interessados dentro das prerrogativas que a lei nos dá, no que insere a lei número 13.105, de 16 de março de 2015. E eu leio aqui para vocês o artigo. Diz o seguinte, artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direto de que se afirme o titular ou que se possa discutir em juízo como substituto processual. E isso é muito importante porque eu li isso para vocês. Porque vocês vão perceber agora que as pessoas que realmente estão nos prejudicando e que estão com fake news nas redes, tá certo? São aquelas que dizem que nós é que estamos fazendo isso com vocês. E vocês vão ver isso agora. Eu vou provar isso para vocês. Olha, entretanto, as agremiações impetrantes da causa, os oficiais e Caixa Beneficente, foram incisivas em afirmar que não dariam continuidade à defesa da manutenção do direito da incorporação da Bolsa de Desempenho após a decisão judicial do desembargador Leandro dos Santos. Queriam apenas continuar no processo em defesa do precatório. E nós sabemos por que eles queriam isso. Não vou tocar aqui no assunto. E por não concordarmos com esta decisão, repito, como terceiros interessados, fizemos o que as citadas entidades se recusaram a fazer, continuar a lutando pelos nossos direitos. Ou seja, por todas as nossas perdas salariais, que está aí entendida nos tribunais, né, forjada pelo governador, a ideia dessa chamada famigerada Bolsa de Desempenho. Então, entramos com a rescisória, entramos com a ADI e não contestamos os acordos firmados em torno dos precatórios. Muito pelo contrário, até porque não podíamos fazê-lo, visto que o advogado da ação, doutor Márcio, em comum acordo com as referidas impetrantes, já haviam firmado acordo sobre a questão e cabendo apenas ao referido advogado solicitar, independente da continuidade da ação processual ou não, receber os valores dos precatórios, mediante tão somente a requisição que o mesmo fez, apenas sobre a primeira ação e não com relação à segunda, visto que eram duas e da qual, como já disse, eu jamais teria poder de interferir nesse trâmite processual. Contudo, em meados do ano passado, por ocasião da eleição da Caixa Beneficente, surgiram nas redes do WhatsApp que os sócios maiores de 60 anos e os portadores de doenças graves teriam a garantia de receber até o valor de 30 salários mínimos da primeira parte do precatório, ou seja, da primeira ação. Principalmente no momento em que surgiu uma grande onda de desfiliação dessas entidades por ocasião de seus sócios perderem a confiança.
por essas agremiações perderem a credibilidade e que este pagamento se daria em fevereiro de 2002. E, na verdade, todos foram ludibriados. O tenente-coronel Gomes, o porta-voz das agremiações, por muitas vezes afirmou que o tempo iria mostrar a verdade e que eu, que tive a coragem de bater de frente com os interesses das agremiações e corajosamente, de forma inteligente, adentrei a justiça em meu favor e em favor dos meus companheiros, hoje trago para vocês duas razões que irão provar certamente quem é que tem diligentemente lutado em favor dos senhores e das senhoras. Quem de forma destemida e corajosa, diligente, está em socorro da nossa categoria. Meus irmãos, é muito importante que vocês percebam isso. A nossa categoria tão sofrida, escanteada e abandonada pelo Estado e, por que não dizer, por aqueles que dizem representá-la. Em março deste ano, recebemos determinação do senhor desembargador Leandro dos Santos o prazo de 10 dias para responder à petição destas agremiações que interviram contra a nossa atuação como terceiros no processo, o que ocasionou a perda de 8 meses na decisão em nosso favor dentro desse processo. Eles não recorreram contra a decisão do desembargador, mas sim contra a nossa decisão de não deixar enterrar a Bolsa de Desempenho. Decisão essa, como vocês sabem, que iriam nos favorecer, mas recorreram contra nós. E bem, meus irmãos, nós que não fizemos nada senão aquilo que era uma prerrogativa nossa para tal. E quanto a isto, eu estou afirmando, é sabido que todos os senhores e senhoras, nós sabemos que senhoras e senhoras, né, foram realmente colocados nos grupos do WhatsApp por muitos companheiros nossos para serem certificados desta questão. Portanto, quero que todos vocês entendam o que nós estamos colocando. Segundo quanto a afirmação tenaz do oficial porta-voz das agremiações, que enfaticamente afirmava que aqueles que estavam acima de 60 anos e também com doenças graves já iriam receber a parte de 30 salários mínimos da primeira parte do precatório, já estamos no final de abril e agora afirmam que será julho deste ano. Mas veja, companheiros, veja o que está ocorrendo de verdade. Não há o que se falar nas redes sociais, que a Justiça instaurou investigação para saber quem lançou nas redes sociais a tabela que supostamente se encontra na PBPrev com os erários apresentados ao direito de cada patente receber o que lhe é devido. Meus irmãos, vejam só, os precatórios são ordens de pagamento bem demoradas. Para termos ideia, estamos em 2022 e os pagamentos do precatório que estão sendo pagas atualmente são os de 2007. Qualquer companheiro nosso que é advogado aqui da instituição sabe disso. São os de 2007, que são os da ordem cronológica normal. Os que são antecipados são os que a lei prevê por serem seus exequentes de idade acima de 60 anos e outros por serem portadores de doenças graves. Para esses, o advogado da ação ou a própria parte faz o pedido e entram em uma lista. Está sendo pago agora a 34ª lista. A 34ª lista. E estes vão entrar na 35ª lista. Mas isto não é coisa fácil, rápido o pagamento, na verdade. O que acontece é que a sentença foi executada e gerou um precatório. Daí a vara de origem gerou um precatório e quando o precatório foi distribuído, o doutor Márcio gerou um protocolo para que cada um deles tenha sua petição informada, que se trata de pessoas com mais de 60 anos e outras com doenças graves. Aí, fatalmente, estes precatórios vão andar mais rápido no que os outros que não têm estas peculiaridades, mas ele não pode ultrapassar a lista cronológica atual, ou seja, a 34ª lista, que já está sendo paga. Agora, estes precatórios serão pagos sim. Isso com certeza, serão pagos sim. E, meus irmãos, observem só uma coisa interessante. Esta lista será publicada
tá certo? No caso aqui, já essa lista sendo paga, né? A 34ª, estes precatórios serão pagos sim, mas pelo menos até o valor de 50 salário mínimo, se não me engano. Estes irão para uma lista de pagamento prioritário e aí esta lista será publicada, aguardada-se os cálculos, né? Aguardam-se os cálculos. Sabemos que Dr. Márcio, na live do Clube de Oficiais, afirmou que este valor que ele apresentou seria o valor aproximado, porém, quanto mais tempo passa, o maior vai ficando o valor. Daí, aguarda-se os cálculos. Se houver impugnação ou não, nós podemos ter uma demora maior com impugnação. Caso não haja, né, nós teremos então a impugnação. Caso não haja, aí será paga até 50 salários mínimos a quem defenda ser 30 salários mínimos. Eu creio que seja 50. A cada titular destes precatórios, porém este ano, eu garanto a vocês, não será paga. Pois ainda estão pagando a 34ª lista e não pode passar acima dessa lista que você não paga, a qual foi elaborada em dezembro do ano passado. E aí eu digo para vocês, lembrando que depois dos cálculos forem reajustados, terá que apresentar os valores até 30 de junho, para que as mesmas sejam pagas entre janeiro a junho do ano posterior, no caso, em 2023. Contudo, sabemos que este valor tem que ser apresentado na LOA, na Lei Orçamentária Anual, para que possa estar no planejamento orçamentário no ano subsequente. Ou seja, nós temos aí algumas mentiras sendo colocadas com relação a isso, porque agora vocês sabem que no início de abril foi antecipado o prazo para apresentar esses valores para ir para a LOA este ano. Então, este ano não vai mais entrar. Esses valores de precatórios para os prioritários só serão, então, entre janeiro e junho de 2024, tá certo? Recebidos, porque só para o ano 2023 é que poderão ser apresentados para a LOA. Senhores e senhoras, que a razão dela não seja dada da forma correta pelos líderes das agremiações. É para mantê-los enclausurados como sócios das mesmas. Pois a verdade, meus irmãos, eles não têm apregoado, isso eu digo em alto e bom tom. E por fim, quero afirmar a todos os exequentes das ações de precatórios, os senhores são donos dos bens materiais. Os precatórios são seus e não são obrigados a permanecerem associados a qualquer agremiação para receber os que são de vocês de por direito. Tá certo? Senhores e senhoras, saibam disso. Por direito legal. Caso o doutor Márcio ou qualquer presidente de agremiação os constranjam a permanecer, obrigados a permanecerem associados, sob pena de não receberem seus direitos, isto se configura em assédio e quem se assim sentir prejudicado pode subestabelecer imediatamente a outro advogado e receber sim o que tem direito. E ainda pode entrar com ação por danos morais contra a Caixa e contra os oficiais e constrangimento por assédio, cuja indenização é certa e cristalina. Então, meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz do Criador. Por cá, o professor Sargento Joelson. Shalom a todos.